Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Douglas E eu sou a Viviane, e somos o casal. virando o jogo na Europa. Pessoal, nós temos aí a continuação do vídeo, que é a entrevista com a Laís, tá? Nessa entrevista ela vai tratar aí de alguns assuntos que são extremamente interessantes, que é no caso aí, pessoas que têm algumas dificuldades no aprendizado, como TDAH, dislexia. Ela vai citar aí porque tem alguns benefícios que o governo de UK concede a essas pessoas e ela vai citar aí nesse vídeo. Então, toca pro vídeo. Em um dos seus stories eu vi que você falava sobre o que o governo fornece para algumas pessoas que têm alguma coisa, algum especial, alguma deficiência. No caso, TDAH. E você foi diagnosticado como TDAH, por isso você recebeu? Sim. Aqui em UK você foi diagnosticada? Sim. Mas você procurou isso? Você foi até o GP ou você sentiu como foi que esse você processo? tinha, ou no Brasil você já sabia que tinha? Então, eu descobri aqui na universidade, porque quando você começa, eles te oferecem um assessment para dislexia. E aí eu fiz, porque eu levava muito tempo para escrever. Assim, o professor tava, né, explicando a aula, passava o slide, eu ainda tava naquele. Eu tinha que ficar pegando o caderno e toda hora acabou e eu ainda tava lá escrevendo. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque eu acho que, né, a minha memória não é possível, eu não lembro. Eu acabei de ler e não lembrava. E aí eu fiz o assessment de dislexia, levou 2 horas com um profissional. Certo. E aí ele falou, olha, você tem, assim, não tem dúvida, e você vai ter que levar isso pro seu GP e pedir um de TDAH também, porque geralmente está Conectado, interligado. Interligado, e eu acredito que você tenha. E aí, com a carta dele, com a recomendação dele, com o exame que ele fez em mim, eu levei pro GP. Só que a lista de espera, 2 anos, né? Uau. Para um Sim. especialista te examinar. E aí eu entrei nessa lista de espera e eu só consegui esse ano. E eu entrei quando eu comecei na universidade. Nossa. Né? E eu só consegui esse ano. E aí, novamente, exames, e aí eles me deram um diagnóstico. No Brasil, a gente desconfiava, minha mãe levou no neuro, mas não tínhamos Um aprofundamento nisso. Não tínhamos o conhecimento. Certo. E aí ficou nisso. E a universidade aqui, o país em si, oferece muito benefício para as pessoas que têm alguma dificuldade em aprendizagem, alguma deficiência. E o que eles oferecem para mim como estudante se você passa nos critérios, né? Tem um critério. Claro. Você pode ter uma deficiência, mas se ela não te afeta nessa área, você não qualifica para o benefício. Certo. E aí, quando eu expliquei que eu estava com dificuldade escrevendo as coisas, né, levando muito tempo, e eles falaram, poxa, a gente pode te oferecer um negócio que grava a aula para você e transcreve no computador. Então, vamos te oferecer, né, o que eles podem oferecer é um computador para você, uma impressora, porque eu gosto de ter tudo impresso, eu pinto as áreas que eu preciso, né, porque como é uma redação e você tem que escrever 3.000 palavras, eu me perco lendo às vezes, e aí eu marco as partes que são mais importantes que eu quero manter, e as partes que eu repeti demais, eu preciso ver em papel. Sim. Me deram uma impressora, um computador, uma allowance anual para custos com a impressora, com papel, tinta, então 200 libras por ano. Poxa, que legal. Para usar. Me deram também um microfone para colocar no meu computador na aula para eu gravar o que o professor fala. E aí tem aplicativos no computador que eles colocam para você já, para tipo transcrever o que o professor fala, ou então super complexo, mas muito beneficente para o estudante, sabe? Sim. Tem um suporte, né? todo um software lá para você usar que, pô, ajuda bastante. Diferente demais. E aí me deram também headphones para usar, me deram que eu lembre isso, mas dão muito suporte. Eu tenho um tempo extra para fazer provas. Sim. Eu tenho um tempo extra para entregar projetos que são pedidos. E só, assim, o suporte também, se eu pedir um auxílio numa matéria que eu não estou entendendo, eles oferecem também. Sim. Quer dizer, então, na realidade, eles fazem toda uma humanização para você tanto se habilitar profissionalmente, né, como estudante, e também para te apoiar no dia a dia, porque, claro, as pessoas que têm certas dificuldades, elas
vai ser um pouco mais difícil para passar por uns processos, fazer as atividades e tudo mais. Poxa, interessante. E quando você termina a faculdade, você não precisa devolver o computador, a MTC, tudo é seu. Tudo é meu. Ah, tá. Não. Isso é bom, isso é bom. A gente percebe que o que acontece muito aqui, né? Isso é fato de se ver, que o governo ele dá muito apoio para o estudo, apesar de que, por mais que tenha esse apoio, muitos dos britânicos que aqui vivem não vão atrás disso. Não. A gente percebe que, como o país ele tem uma certa qualidade de vida, claro, que dos últimos anos para cá a gente percebe que isso tem se defasado, mas eles preferem trabalhar em trabalhos mais corriqueiros, mais simples do dia a dia. A gente não diz nem trabalhos marginalizados, mas mais simples. Vai trabalhar como num pub, ou vai trabalhar fazendo um cleaner, porque ele sabe que ele consegue se manter, pagar as contas dele e ter o básico. Ele não quer ir pro próximo level, pro próximo nível, porque ele sabe que vai dar trabalho, de ter que pensar, de ter que correr atrás, mas o governo ele faz de tudo para que até aquelas pessoas que têm a dificuldade de correr atrás disso possam ser beneficiadas com isso. Isso é muito bom, é bom. A gente não sabia desses detalhes, a gente via muito o pessoal comentar, mas não sabia como que funcionava. E é interessante Porque a sua universidade é presencial, sim, mas tem semestres ou meses que é online? Não. O meu curso, na minha universidade, o meu curso não. Tem universidades que são online. E aí tudo é online, talvez você tenha que ir só para fazer uma prova, mas a minha universidade é presencial. Tá. Aqui eu escolhi o curso que eu escolhi é presencial. Presencial. Entendi. E eles também têm outro benefício, o governo tem uma cota, né? Igual eles têm a cota para oferecer esse suporte para estudantes com alguma dificuldade ou deficiência, e eles também têm um projeto na universidade de custear os estágios internacional. E aí eu entrei nesse programa também. Poxa, porque assim, a gente sendo imigrante sabe de onde a gente veio, sim, então toda oportunidade eu vou pegar, eu vou correr atrás. Sim. Você acaba aprendendo várias coisas que quem nunca tentou não sabe. Você já chegou a fazer alguma dessas ou vai fazer a primeira ainda? Vou fazer, porque o estágio internacional só pode ser feito a partir do segundo ano. Do segundo ano, sim. Que você começou agora, em setembro. Comecei agora, em setembro, isso. Sim. E aí eu poderia escolher no meu estágio agora de dezembro, ou no segundo. Eu escolhi no segundo. Porque se você está fazendo centro cirúrgico. Que é o que eu gostaria de fazer. Então eu quero aproveitar essa área. E aí, no meu segundo, eu já escolhi. E aí tem umas áreas, né? Você entra pela ONG que a sua universidade reconhece. E aí os países que oferecem geralmente são os mesmos. Gana, Sri Lanka, Índia, África, um pouco da Ásia. E eu escolhi o Vietnã. Poxa, que legal. Então você ficaria 6 meses ou menos? Você pode ficar mais ou menos. Eu vou ficar 4 semanas lá. Tá. 4 semanas. 4 semanas. E aí tudo custeado pelo governo? Sim e não. Eles oferecem aquela cota limite. Certo. Se você passar dessa aí cota, claro. com você. Sim, mas assim, a viagem, essas coisas são custeados por eles. Então, a estadia, se você for aprovado no programa, eles custeam a sua estadia. E a passagem, eles só custeam para estudantes que têm alguma deficiência. E nesse caso você entra, você é uma beneficiada. Então, Entendi. Eu entrei na lista pros dois e consegui os dois. Então quer dizer que nos anos anteriores, como você ainda não tinha o seu certificado de que tinha TDAH, você não tinha... Não tinha benefício mesmo que você tivesse... Começou tudo agora em setembro. Mesmo que você... Último ano. Mesmo que você tivesse completado esse tempo de poder fazer, você já não poderia. Poderia por conta, mas não no caso de ter que solicitar esse suporte. Poxa, que legal, interessante. Sim. E o fato, assim, é engraçado porque eles viram o meu histórico do ano todo sem suporte e, assim, a dificuldade. Tô ali, tô passando, mas tô quase morrendo. E aí agora, com o suporte, a diferença, né? Sim. Houve diferença. Dá um upgrade. Sim. Na rapidez, em tudo, a praticidade de tudo, né? Porque ficou mais claro pra você, até pela sua deficiência. Exatamente. Poxa, é interessante, é lógico. A gente não é médico, não tem nem como diagnosticar. Quem conversa com você não tem como falar que você tenha... Porque dá a perceber que você tem uma desenvoltura em falar, em comentar e contar história. Isso é interessante. Sim, o TDAH é diferente. Pra mim, é mais a mente que não para e aquela necessidade de endorfinar o meu cérebro com tudo. Eu posso estar aqui, mas eu tô pensando no que eu vou fazer daqui a pouco e no que eu tenho que fazer, e é aquela coisa que não para. Assim, eu vou de uma viagem, eu volto, eu já tô pensando no próximo, no que eu vou fazer, e começar uma coisa e não terminar. Eu não tenho foco
muito foco, entendeu? Então eu posso começar fazendo uma redação e depois eu não tá falando de uma coisa totalmente diferente. Certo. Sendo que não é o assunto que foi pedido, né? Entendi. E a dislexia, que assim, é o soletrar, escrever. Viviane vive falando que eu sou disléxico. O tempo todo eu falo, você é disléxico. Ele, não, eu não sou, é assim, então é só comigo. Não, é porque a gente não porque procura. Você fala com ele fala, eu já te respondi. Eu falo, você respondeu mentalmente porque eu não ouvi. Daí eu falo, sério. Pra mim, é isso. Eu vou falar com o meu DP. Fala, pede. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em processar a informação. Isso não dificulta de você, por exemplo, dirigir, ter uma carta, isso o governo, ou ele limita assim, você tem uma deficiência, entre aspas, e você não pode dirigir, ou não, isso não? Então, limita só se eu tomar alguma medicamento que altera, e a gravidade, porque pra mim, assim, a minha dificuldade em dirigir foi processar a informação, mexer pé e mão e saber o que eu vou fazer. Então, as pessoas que geralmente aprendem a dirigir em 6 meses, eu tive que levar mais de 1 ano pra aprender a dirigir, entendeu? Então é o tempo. Eu vou chegar lá, eu só vou chegar num tempo muito maior do que uma pessoa que não tem claro, se você tiver os mecanismos e os artifícios para facilitar, pode ser que você chegue ao mesmo tempo. Exatamente. Certo. É isso que é o que está acontecendo agora com você. Você está chegando no mesmo tempo, mas você está tendo que utilizar alguns suportes para fazer isso. Exatamente. Então, assim, para fazer a redação antes, sem suporte, eu levava 6 semanas. Agora, com suporte, eu levo 4, entendeu? 3. Depende do assunto, né? Porque, pra mim, é outra língua, eu nunca estudei aqui. Então, é um processo totalmente diferente de educação que eu estou aprendendo. Aprendi ano passado. Então, imagina, eu aprendi sem suporte nenhum e sem ter estudado aqui. Então, foi muito mais difícil pra mim. Eu tinha que começar a fazer as provas 2 meses antes, quando todo mundo começava 3 semanas antes da data de entrega, entendeu? E eu tinha que fazer. Entendi. E agora finalizando aí, né, porque a gente já bateu bastante papo aqui, já sondou muito aí sobre essa questão da sua vida. Quais são as suas perspectivas em continuar aqui em UK? A gente sabe que sua família mora nos Estados Unidos, uma boa parte, inclusive sua mãe. Você tem outros familiares no Brasil, é claro. Qual que é a sua perspectiva? Continuar aqui, seguir os estudos? Porque a gente percebe, lógico, apesar de todas as dificuldades, que a gente acabou também sabendo da sua história hoje, porque a gente não sabia de toda a história, a gente sabe que a gente sempre fica pesando, né? A qualidade de vida que nós temos aqui, o que teríamos no Brasil ou em outros lugares, né? O que você tem assim em mente para o seu futuro aí? É manter, seguir nessa vida aí mesmo no NHS, UK, ou você pensa em outros ares? Porque você viaja bastante, inclusive a gente vai deixar o Instagram dela para que vocês acompanhem e vejam lá as viagens da Laís. Mas o que você pensa aí para o futuro? Então, isso é uma incógnita para mim ainda, porque eu me acostumei. 8 anos morando aqui, eu me acostumei com o estilo de vida, com a qualidade daqui. Por mais que eu tenha família nos Estados Unidos, a minha mãe, a minha irmã, eu ainda não me vejo morando lá. Eu não gosto do estilo de vida. Estilo americano de vida. Exatamente. Mas é a minha família. Então, assim, terminando os estudos aqui, eu vou tentar me qualificar o máximo possível. Minha especialização que eu vou terminar, depois de terminar a faculdade, e aí eu vou tentar fazer o exame, a prova para ter a minha qualificação traduzida nos Estados Unidos. Não traduzida, mas é válida. A validação, fazer a validação lá nos Estados Unidos. E aí, passando, será ótimo, né? Ter a opção de uma morar segunda lá. Opção. Exatamente. Claro. Se eu quiser, se eu escolher no futuro. Então, eu vou deixar isso. Também no Brasil conseguiria? Sim, também conseguiria no Brasil. Então teria essas 3 opções, que é onde você tem o seu pai no Brasil, a sua mãe nos Estados Unidos e você aqui. Então você teria essas... Isso. Depende se eu começar uma família aqui também, aí acaba que tudo muda, né? Exato. Então vai ficar... assim, eu ainda não sei, mas... Porque a gente percebe que a vida aqui na Inglaterra, ela vai muito disso, né? Vai muito de você se habituar ao modo de ser deles. O modo de ser da cultura, do dia a dia, das festas, dos lugares... Esse jeito que eles têm, né? Porque a gente tem a nossa cultura, mas no dia a dia, às vezes tem uma coisa ou outra que é complicado. Mas quando você se habitua a isso, mesmo que você volte ao Brasil, mesmo que você vá em outro país até melhor, faz falta. Você fala, poxa, aquilo era muito nosso. Coisas que você achava muito estranho no começo, você passa a viver aquilo. O modo de
sei lá, o modo de você tomar café, a gente, no Brasil tem mania de esquentar o leite. Aqui não, aqui é o leite frio no café, eles tomam leite frio. No chá. Modo de preparar nesse café no Brasil é totalmente diferente. Você e até as comidas, né? Comida, tudo. Meu Deus. Nossa, vou comer isso. Até hoje em dia, vontade de comer isso. Até a comida brasileira às vezes acaba saindo meio britânica, né? Porque a gente não tem... Os ingredientes, né? Não tem tudo. Não tem tudo. Exatamente. Entendi. Faz falta. Eu não sei, eu me acostumei. Eu tenho minha casinha aqui. Então, assim, eu gosto. Eu vou viajar para todos os lugares e eu sinto falta da minha casa. Quando volta, exatamente. Você quer sair para viajar, mas também quando sai quer voltar para casa para ficar em casa. E eu visualizo a minha casa aqui, né? Então, eu não sei, eu amo o Brasil, gostaria de voltar a morar lá, mas não sei se eu conseguiria me habituar, talvez, nesse... O estilo de vida, né? Para morar. Eu sempre falo, o Brasil, ele é incrível em todos os fatores. A gente sempre fala do Brasil 2.0 para aquelas pessoas que têm condição financeira, que é um Brasil diferente daquelas pessoas que, como nós, que lutamos para no dia a dia pagar as nossas contas e tudo mais. Mas mesmo nesse Brasil 2.0, a gente ainda vê muitas coisas que são difíceis na cultura em si, que a gente talvez não tolera tanto quando nós tolerávamos antes, entendeu? Isso não nos faz melhor, é que a gente simplesmente provou de uma outra realidade, né? Então, no dia a dia, porque a gente tem vida simples aqui, a gente é trabalhador e... Exatamente, até nessa questão do estudo, quando eu penso assim, se eu me formar aqui e quiser fazer minha especialização no Brasil, será que eu vou ter esse apoio, esse suporte do governo, como eu tenho aqui? Então, para mim, é mais vantagem ficar aqui, porque eu tenho todo esse apoio e eu vou, sabe, eu não vou passar tanto sufoco. Exato. Como talvez, e é confortável também porque como você já estudou aqui, você até o jeito de atendimento, que a abordagem, porque lá é diferente. Exatamente. Lá. Imagina, voltar agora. Põe a mão na massa. Aqui você curta o processo é burocrático para enfermagem. E lá não, lá é aquela que faz tudo, né? Claro que auxiliar, já diz o nome. Aqui não. É claro que você responde como responsável para assinar os documentos e fazer as coisas, mas... há uma diferença, né? A gente sabe que se voltar a ter que fazer tudo de novo, aí não. Pois é. Todo esse tempo que você gastou com isso e vai gastar de novo, não. Acho que não é interessante. Tô nessa incógnita. Vamos voltar para um outro canal quando estiver mais próximo. Outra entrevista. Vamos ver que exatamente. Vamos esperar, né? Quem sabe daqui uns 4 a 5 anos ver ela numa outra realidade ou num outro país, a gente faz até via Skype ou algo do tipo, porque... lembra daquela entrevista? Olha agora, lembra da sua carinha com a roupa toda cheia de cerejinhas? Bem natalina. Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer aí por participar aí do nosso vídeo, assistir o nosso vídeo até agora. E nós queríamos que a Laís deixasse aí uma última palavrinha aí pro pessoal que quer vir para UK, pensa em de repente desenvolver uma carreira profissional na sua área aqui em UK, entendeu? O que você pode deixar para esse pessoal de mensagem? Se é o sonho, se é a meta, fala aí, abre seu coração pra gente. Então, todo mundo me pergunta assim, né? Como você conseguiu ir pegar uma mala e se mudar para um outro país? Para mim, eu deixo como conselho, porque todo mundo fala assim, nossa, mas eu tenho medo. Mas se você quer, vai com medo mesmo. E no final você vai conseguir, você vai encontrar caminhos e maneiras de fazer o seu sonho virar realidade. Eu não sabia que esse era o meu sonho, mas se tornou o meu sonho. E todos os dias é a gente correndo atrás para continuar vivendo esse sonho, né? Verdade. Entendi. E é isso. Tem um presente não. É verdade, a gente tem um gifzinho pra ela, pra nossa Nurse, né? Nossa futura Nurse. Gente, que lindo! Vou começar a usar já hoje, olha. Todo mundo usa isso mesmo. Pra pôr no crachazinho dela, né? E a gente comprou com todo carinho pra agradecer por ter vindo dar essa entrevista pra nós e por ter participado, tá? E a gente queria agradecer por vocês terem participado, escutado a gente até agora. Espero que esse vídeo sirva aí como incentivo para aqueles que queiram vir para o Brasil queiram vir queiram vir do Brasil. Erro de gravação, queiram vir do Brasil para o UK, para estudar na área de nursing, né? Para vocês saberem quais são os níveis, como que funciona. De repente, alguém que já está estudando no Brasil, já é auxiliar de enfermagem, algo do tipo, já fala mais ou menos inglês, já está aplicando de repente para um visto aqui de healthcare ou algo do tipo, para que vocês possam saber mais ou menos aí como é que funciona todo esse processo de estudo e tudo mais, tá certo? Sim. Então, até a próxima e bye bye. Qualquer
dúvida ou pergunta, né, a gente pode... Qualquer dúvida ou pergunta, eu vou deixar aí no comentário fixado o Instagram da Laís. Lá ela posta o dia a dia dela, as viagens dela, os passeios. Sigam ela lá no Instagram, que ela passa dia a dia lá questões de trabalho, ela fala um pouquinho sobre o trabalho dela, fala um pouquinho também sobre a faculdade. Eu acho que é interessante aí pra vocês seguirem aí. E enchem o direct dela de pergunta lá, que ela vai responder vocês. Tá certo? Enche a entrevista aqui. E a gente volta com mais respostas. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, gente, foi muito legal. Aí, olha lá, foi gravado. Já pensou? Meu Deus, socorro.